A senhora faz essa oração para a gente começar? Senhor meu Deus, Pai Celestial, Deus querido, Meu Senhor, mestre. Pai amado, neste momento, Deus, me dê graças, Pai amado, ao teu nome, Senhor, te agradecer, Pai, Senhor, te louvo. por todos os teus benefícios, Pai amado, concedido em nossas vidas, Pai, pelos livramentos, Pai amado, muito obrigada. E obrigada, Senhor, por estarmos aqui, Senhor, na tua casa, para aprendermos a tua palavra, Senhor Deus. Pai querido, fica conosco. Senhor, toma o professor também nas tuas mãos, ó Pai amado, dando sabedoria a ele, Pai, e abrindo, Senhor, nossas mentes, Deus, em nome de Jesus. Fica conosco. Amém. Amém. Então vamos lá, o capítulo 3 hoje. E varão de guerra? Vai, Senhor, tá bom? Depois eu caminhando no podinho, acho que tá jogando lá pra partir do aniversário. Ah, tá bom. Quarta-feira. Fica à vontade. Até procurei, mas não tinha nenhum livro lá sobressalente, senão eu ia trazer para você acompanhar. Vamos lá, capítulo 3. A senhora depois dá uma conferida para mim aí na página, só para ver se a edição está batendo a mesma coisa. A senhora viu? A senhora viu as aulas? Então tá batendo. Não, na verdade, você viu hoje. Ai, Jesus, estou muito corrida. Então vamos lá, 137, página 137. A gente vai falar na aula de hoje sobre coleta de alimentos, hospitalidade e lazer dentro da cultura bíblica. A cultura bíblica, como a gente explicou na aula passada, ela não se abrange à cultura judaica. É uma cultura que já vem antes de Abraão, né? E é claro, vai falar bastante da cultura judaica, mas não é exclusivo da cultura judaica, é a cultura bíblica, abrange toda a Bíblia, tá bom? Então vamos lá. Aí logo de início, missionário, a senhora vai fazer uma marcação. Diz aí, página 137, onde está escrito assim: quando o povo judeu ocupou Canaã, a caça parece ter sido uma necessidade, porque eram tão poucos que havia uma possibilidade dos animais se multiplicarem contra eles. Ok? Marca isso aí. Cadê? Não, vou pegar, eu esqueci de trazer aqui. Esqueci sim. Está no carro, né? Vamos aqui. Vamos aqui do celular mesmo, rapidinho. Aí vamos fazer uma leitura, missionário. Êxodo 23. Alexandre também pode acompanhar aí. Evangelista Alexandre. Minha Bíblia é grande. Eu abri pequenininha para trazer. Êxodo 23, verso 29. Pode ler, Evangelista Alexandre. Num só ano, hoje não lançareis fora diante de ti, para que a terra se não torne em deserto, e as feras do campo se não multipliquem contra ti. Ok? Então, aquela época era uma época que existia muito animais selvagens, né? Então, esse foi um dos motivos que Deus não permite que os filisteus sejam retirados logo de uma vez quando eles estão tomando posse. Por quê? Por causa da caça. Então, por quê? Se eles saem, o povo ainda não era muito numeroso, então se multiplicaria mais animal do que gente, né? Então isso poderia colocar eles até em destruição total do povo, né? Então são detalhes, né? Detalhes mínimos, que às vezes a gente está fazendo uma leitura e passa muito desapercebido, né? Quem não conhece o contexto, né? É isso aí. É interessante, né? Porque o povo ia ser mais povoado dos animais que o povo. É isso os aí. Animais, A caça, além de ser
para uma necessidade física deles, era também uma necessidade de existência, né? De existência do povo. Vamos lá. Continuar a leitura. Nas montanhas do Líbano e da Síria havia grande quantidade de vida selvagem, assim como no desfiladeiro do Jordão. O Vale dos Refaíns, né, Rift do Jordão, tem uma garganta escarpada em 2 níveis. No nível mais baixo, o rio inundava as margens na primavera, e isso, combinando com o calor intenso do verão, formava uma floresta tropical densa que abrigava vários animais selvagens. As águas de Merom, lago de Ulé, né, eram bem conhecidos pelos seus leões. Tem uma referência na Bíblia, Jeremias 49, verso 19. Vamos ler. Jeremias 49, verso 19. Dê essas referências, depois a gente acelera. Pode ler. Eis que, como um leão, subirá da enchente do Jordão contra a morada do forte, porque num momento o farei correr dali. E quem é o escolhido que porei sobre ela? Porque é semelhante a mim. E quem me emprazaria, e quem era o pastor que subsistiria perante mim. Ok? Ainda que o versículo seja extenso, mas esse versículo é simplesmente para mostrar que aquela área do Jordão existia leões, né? Leões naquela área. Então é uma área que era povoada de animais selvagens. Jesus também esteve entre os animais selvagens, quando ele foi tentado no deserto. Quer ver? Marcos capítulo 1, verso 13. Marcos 1, verso 13. Diz assim: E ali esteve no deserto 40 dias tentado por Satanás, e vivia entre as feras, e os anjos o serviam. Né? Então Jesus conviveu durante 40 dias entre animais selvagens ali, né? Por certo, sendo protegido pelos anjos do Senhor. Então, aquela área da Palestina... Vivia entre as feras. Então, é isso aí. Né? Então, feras aqui, no original grego, é terion, que quer dizer animais selvagens. Tá? Aí as caçadas, né? Como nós já vimos aqui, era o uso de armadilhas, né? Como muitas dessas a gente já vê, né, em filmes, algumas coisas que eram buracos, que muitas eles cavavam, né? Botavam folhas por cima, botavam as estacas, né? Então eram armadilhas assim, eram aquelas armadilhas também rústicas de prender a pata do animal, outras de pendurar o animal, o laço, né? Isso aí. Então, eram essas armadilhas do tempo mais remotos, eram essas que eram usadas. O que eles usavam de armas na caçada, normalmente era o arco e flecha, né? Era a funda e a lança. Eram as armas usadas para eles caçarem, tá? Diferentemente de hoje, né? Que hoje a gente já tem as armas de fogo. Bom, a pesca, aí na página 138. Na página 138. Os povos judeus primitivos não pareciam ser bons pescadores, embora gostassem de peixe. Os únicos navios que possuíam
afundaram no porto numa tempestade em Ezion-Geber. Os filisteus navegavam de Chipre. Aí vocês vão marcar. Aí a senhora vai fazer a marcação aí. Os fenícios eram uma nação de navegadores. Tá? Então, os fenícios, eles eram experts nessa área da navegação, né? Conheciam sobre o mar, né? E tudo mais. E deles também foram se originando aqueles que nós conhecemos como os piratas, né? Então veio tudo dos fenícios, tá bom? Aí a pesca, né? As ferramentas utilizadas para a pesca era vara e linha, né? Como a gente utiliza até hoje. Pesca com lança, tá? Pesca com rede especial, né? Uma rede circular que eles usavam, tá? Que tinham tipo boias em cima. Normalmente não mudou quase nada com as do nosso tempo, né? Só que muitas vezes eles não usavam chumbo, usavam pedras, né? Para sustentar a rede no fundo do rio ou do mar, né? Para ela ficar na vertical, para os peixes baterem e ficarem ali nas redes, tá? Existia, aí na página 140, deixa eu ver, 2, 3, quarto parágrafo. Aí a senhora vai fazer uma marcação aí depois dessas referências que está aí, Ezequiel 26,5, tá, encontrou? Faz a marcação aí. A rede Seine tinha cerca de 3 metros de largura e vários metros de comprimento. Ela ficava suspensa na água como uma cerca, sendo mantida flutuando por meio de rolhas, e pedras eram colocadas nas beiradas para mantê-la na vertical, ok? Então era uma rede que se espalhava, tá? Sobre o rio, e como o arrastão que a gente tem hoje, né? Que a gente chama de arrastão hoje. Será que ela é na área de funil também, não? Talvez um... Possa ser. Possa ser também. É a famosa rede de funil. Eu ia tentar ver algumas imagens na internet que ajuda a beça, né? Para a gente ter uma visão mais ou menos como que era. Aí vamos aí no mel, tá? Mel agora. Embora os egípcios mantivessem colônias de abelhas em colmeias, os judeus não desenvolveram esse método até os dias dos romanos. Uma razão pode ser porque a terra estava cheia de mel das abelhas selvagens. Apesar do mel poder também referir-se ao xarope de uva, enxames de abelha podiam fixar-se numa árvore oca, um buraco na rocha ou até na carcaça de um animal. João Batista encontrou mel no deserto, né? Era o alimento de João Batista. Aí a senhora vai fazer uma marcação agora também. O mel era usado como um adoçante natural na ausência de açúcar, né? Eles, na época, não era, né, feito o açúcar como é feito nos dias de hoje, então o que eles utilizavam naquela época era exatamente o mel, para adoçar tudo aquilo que tivesse necessidade de ser adoçado, era um mel que era muito utilizado. Bom, aí a gente vai ver agora outra parte que é hospitalidade. Página 142, a senhora já vai começar marcando. Receber outros para comer e para pernoitar era importante para os povos da Bíblia. Faz essa marcação aí. Fez? A insistência na hospitalidade parece estar arraigada na experiência da vida nômade. Os povos nômades tinham consciência da solidão do deserto e de que a provisão de alimentos
é quase sempre uma questão de vida e morte. Em vista de estar fraco demais para preparar uma refeição ao voltar da caçada, Esaú cedeu seu direito de herança ao irmão Jacó. Não se permitia sequer que um inimigo morresse de fome. Paulo escreveu: portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Ele estava, na verdade, repetindo o que o povo nômade sempre fizeram. O que era o povo nômade? Aqueles que não tinham terra, né? Que viviam andando. Hoje estavam aqui, né? Daqui a pouco estavam em outro lugar. Ou, no nosso tempo nós temos o povo nômade, né? Os ciganos, temos os sem terra, né? Então o povo que não tem um local fixo para habitar. Então existiam também, o próprio Israel foi nômade, né? Porque quando saiu do Egito, eles peregrinavam, eles ainda não tinham a sua terra, então eles ficavam peregrinando no deserto. Por isso que a hospitalidade para eles é de grande valor, porque a hospitalidade é para lembrar que um dia eles não tinham habitação, que viviam em tendas. Por isso que tem uma festa que eles prezam muito, que é a festa dos tabernáculos, ou festa das cabanas, que eles chamam assim, que é para lembrar o período que eles peregrinaram ali no deserto. Tá? Então a hospitalidade era de grande valor. E vamos supor, e era para qualquer um, poderia ser inimigo. Se estivesse com fome, peregrinando, né, eles tinham por obrigação hospedar, dar comida. Quer ver? Tem um episódio na Bíblia muito interessante. Quem lembra daquele episódio que Eliseu, né, tudo que o rei da Síria planejava, Deus revelava a Eliseu lá, né, e aquele povo, o rei decide buscar Eliseu com o exército, né, só que aí o Deus fere o povo por cegueira, Eliseu conduz aquele exército inimigo até dentro de Jerusalém, né? Aí o rei fica todo bom, vamos matar. Eliseu, não, bota a mesa, bota o banquete, vai dar pão, vai dar água, porque esse povo está com fome, né? Então alimentar, né? Era a questão ali no Antigo Testamento, na cultura bíblica. A hospitalidade não partia só de colocar dentro de uma casa, mas sim de matar a fome. Entendeu? Por isso que eles continuavam inimigos, né? Por isso que Davi vai falar: prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, né? Então são detalhes, tá vendo? São detalhes pequenos que vai abrindo a nossa mente para aquilo que a gente já leu, né? Aquilo que a gente nunca parou para pensar. É isso aí. Então vamos lá, os anjos disfarçados. Apareceu. Os anjos disfarçados. Aí vocês vão marcar aí agora. Dicionário. Os judeus, achou? Não, esse livro aí não tem, não. Não? Isso, os judeus acreditavam que Deus enviava, às vezes, anjos disfarçados para verificar se as pessoas estavam de fato obedecendo à lei da hospitalidade. Né? E isso, a Bíblia faz menção disso, né? Quer ver? Vamos ler Hebreus 13, verso 2. Hebreus o quê? 13, verso 2. Deixa eu pode ler. Olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual, pelo zelo... Não. 13, verso 2. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não sabendo, hospedaram anjos. Ok? Então isso, na verdade, era uma realidade. Um tempo desse rodou um testemunho que foi até Alex Gonçalves estava pregando, contou esse testemunho, né, da irmã
do círculo de oração, que o marido estava com câncer e tudo mais, né? Que ela teve o diagnóstico, mandaram levar o marido para casa, desenganado para morrer. E o que aconteceu? Aquela mulher começou a orar. Deus, sou tua serva, Senhor, te sirvo e tal. Eu não aceito meu marido assim. E fez o propósito, falou para os filhos, ó, não estou para ninguém, vou entrar em oração até seu pai ser curado. E só que, quando ela entrou nesse propósito, vinha todo dia um mendigo na porta dela e falava assim para os filhos, chama a responsável da casa, porque eu estou com fome, eu tenho sede, né? E eu preciso vestir. E o menino ia chamar, não falei que não é para me incomodar, não estou para ninguém, manda ele embora. Aí mandava embora. Aí foi por 3 vezes. Aí, só que o marido dela piorou, levou para o hospital de novo, o hospital desenganou, e o que ela faz? Ela não leva para a igreja, não leva para casa, leva para a igreja o marido. Leva para a igreja e vai lá na frente do Deus, eu sou tua serva, eu não aceito. Aí Deus tomou uma irmã, foi marchando na direção dela e diz, como tu ousa dizer que tu é minha serva? Se estive 3 vezes à sua porta e tu não me recebeste. Então, isso aí é uma realidade que muitas das vezes, a gente pode fazer e a gente não faz, e às vezes é o próprio Deus provando, Depois eu acho que até tratou bem aquele mendigo. Isso aí. Ele deu dinheiro para ele. Isso mesmo. É isso mesmo. É uma pregação mesmo, é bem antigo. Bem antigo. Rodou bastante. Aí vamos lá. Agora, deixa eu ver aqui. A gente vai aqui para festas, na página 145. Página 145. Irmão, quer tirar print? Tira print, varão. Eu acabei de tirar agora. Depois eu a revista aí, não vai? Depois. Primeiro dia eu tomei família. Então vamos lá. Festa. As refeições eram uma parte importante da hospitalidade. Quase qualquer motivo era desculpa para uma festa. O desmame de uma criança, a chegada de um hóspede e com toda certeza dos aniversários. Isso porque a vida e a alimentação são, no geral, coisas tediosas e monótonas. Explicando também porque a palavra hebraica para a festa é a mesma que para beber. Eles queriam divertir-se. Quando um amigo chegava à meia-noite e o anfitrião não tinha alimento para satisfazer as necessidades dele, acordava insistentemente o vizinho e lhe pedia comida, não só porque o vizinho era amigo, mas porque a obrigação de oferecer uma refeição a um hóspede era muito grande naquela cultura, Então, a nação judaica, o povo de Israel era um povo festeiro, Tudo era motivo para festa, Tem muita comida. Eu sou descendente deles, Oi? eu sou descendente deles, que eu adoro uma festa. Tudo pra mim é comida. Nasceu o sol, vamos comer isso. Choveu, vamos comer Eu carne. moro perto de crente que você não escuta nenhum rádio. Aí eu boto meu lá em cima. Eu não escuta nenhum rádio, nenhum louvor. Pô, isso faz... rádio melodia. Não, e isso faz bem. Às vezes minha vizinha, quando tá lá, quando ela não tá, a gente sente até falta, que ela bota o louvor lá, fica cantando, fica adorando. Talvez você não tá querendo ligar nada, aí daqui a pouco você lá ouve ela. Deus tá falando comigo lá na casa dele. Isso aí, isso mesmo. Lá em casa bate até pandeiro. Meu filho, tô botando pra quebrar lá. Então, isso aqui a gente até lembra, quando o filho pródigo volta, a gente vai lembrar daquela situação que Natan vai contar aquela parábola para Davi, Então, que veio o viajante, chegou na casa do homem rico e ele, em vez de matar do mundo das suas ovelhas, foi lá, pegou a única ovelhinha do vizinho e matou, porque tudo, chegava alguém, tinha que ter banquete, Tinha que ter festa. Então, tudo era motivo para
festa. Então era um povo festeiro. Eles eram conhecidos por isso. No entanto, quando foram para o cativeiro, o que os babilônicos pedem para eles? Canta para a gente uma daquelas canções de Sião, né? Porque era um povo alegre, né? Feliz. Uma festa muito grande também que fez. Eu fico tentando imaginar quantas horas ou dias que demorou para chegar na cidade. Quando Davi foi buscar a arca. Buscar a arca, né? Porque 6 passos um sacrifício. Um sacrifício, uma festa. É isso aí. Eu fico imaginando isso. Quanto tempo ele levou para chegar até a cidade dele. É verdade, sim, já estava pensando nisso mesmo. Muito forte isso aí também. Então vamos lá. Aí vocês vão, a senhora vai marcar aí, as refeições eram um aspecto importante da amizade. Hospitalidade, pastor? Não, nas festas. Na página 145, quando está em festas. As refeições eram uma parte importante da hospitalidade. É mesmo? É. Ah, não é em cima não. Aonde? Aqui. Ah, tá. Ah, sim. Foi errado. Entendi aqui. Da amizade. Isso. Tá? Então, comer na companhia de alguém era estar em paz com ele. O sal tinha uma função particular como parte da refeição. Comer sal era estar em paz, talvez, porque ele curasse ferimentos. Quando Jesus nos diz para sermos salgados, ele está então nos dizendo para estarmos em paz com os outros. Quando o hóspede tinha uma tarefa a cumprir, a qual o hospedeiro talvez não aprovasse, era necessário falar sobre ela antes da refeição começar, né? Então tudo era tratado no ato da refeição. As reuniões eram no ato da refeição, tá? Então, e portanto a refeição era um meio de reconciliação. Foi provavelmente por isso que Jesus apareceu a seus discípulos depois da crucificação e comeu com eles. Era um meio de reassegurá-los de que mesmo que tivessem falhado em relação a ele, sua amizade com eles continuava a mesma. Tá? Então, vamos aqui na página 146. Por isso então que Jesus vai aparecer lá no lago, Na praia. na praia, e Isso. vai oferecer O pão e o peixe. para Pedro. Uhum. Pastor, isso aí que estava falando é interessante. Lá eles estavam jogando lá a rede e não pegavam nada. Uhum. Aí Jesus chega e chama eles, aí ninguém reconhece, né? Aí depois só reconhece quando manda jogar. Uhum. Mas depois Jesus fala, vem que já tem peixe, já tem tudo pronto aqui. Aquilo ali é um milagre. Ali, vamos supor, o que estava acontecendo ali? Jesus já tinha morrido e ressuscitado, Sim. né? Então, a esperança deles já tinha praticamente terminado. Eles estavam voltando para o mesmo ofício que Jesus tirou eles. É isso aí. Sim, mas aí Jesus fala com ele para ele vir, que já tinha peixe pronto, já tinha tudo. Mas da onde esses peixes? Ali é um milagre. É isso que um milagre, Parece, você pode observar isso aí. É isso aí. Ele falou, não vem, né? Quando chegaram já tinha tudo pronto, Jesus já tinha preparado tudo. Isso aí. Então, É como se Jesus estivesse dizendo para eles, independente de vocês pescar ou não, eu ainda sou aquele mesmo que vou continuar provendo, né? Então eu não estava errado no raciocínio. Não, é isso Estava mesmo. maluco na tua tese. Não, é isso mesmo. Então aí nesse segundo parágrafo aí da página 146, diz assim: depois que o hóspede que chegava para a refeição era cumprimentado, um escravo removia suas sandálias em preparação para o lava-pés, e para que as sandálias não trouxessem o pó apanhado ao longo do caminho para dentro da casa. Os pés eram então lavados por um servo que derramava água sobre eles, os esfregava com as mãos e secava com uma toalha. Isso aí te lembra o quê? A ceia. Jesus, né? Lavando os pés dos discípulos. Aí vocês entenderam de quem era esse trabalho? Era do servo. E normalmente era o servo mais inferior da casa,
que fazia esse trabalho de receber a visita era recebida na porta, e ali na porta era feito uma espécie de ritual, né, que ia lavar, tirar as sandálias. Trabalho mais sujo, né? É isso aí. Mais sujo. Lavar os pés, esfregar com as mãos. Então, né? Se for olhar assim pelo lado, é um trabalho que nem todo mundo quer. É isso aí. Então, é essa posição que Jesus se colocou diante dos discípulos. Bom? Aí vamos lá. A refeição formal. A disposição dos lugares, a mesa era extremamente importante. Nas casas grandes havia a plataforma elevada para a mesa principal, onde os convidados mais honrados eram recebidos. Né? O hóspede principal sentava-se à direita do dono da casa e o segundo, em importância, à esquerda. Os pratos maiores e melhores de comida eram sempre dados a esses hóspedes. Tá? Nos primeiros tempos do Antigo Testamento, os convidados, no geral, sentavam com as pernas cruzadas em cima de um tapete, né? Naquela posição tipo de Buda, né? Então eles sentavam assim, porque a mesa antigamente era um tapete no chão, né? Da casa dos mais pobres. Os ricos tinham mesas, exatamente, e nem eram cadeiras, era uma espécie de cama que eles comiam deitado. Eles deitavam, né? Como se fosse aqui é a mesa e aqui está a cama, eles ficavam nessa posição deitados e daqui iam comendo. Os ricos. Aí eu E lembro. os pobres sentavam no chão. Os pobres, na maioria, não tinha mesa. Eu era criança, queria comer deitado, eu falava que eu tinha que passar mal. Levanta para comer. Então vamos lá agora, na página 148, entretenimento. Durante e depois dos cursos da refeição era provido entretenimento na forma de leitura de poesias e prosa, assim como música e dança. Aí a senhora faz uma marcação aí. A dança era geralmente individual. Homens e mulheres ainda não dançavam juntos na época. E, ocasionalmente, havia uma exibição como uma performance numa casa de espetáculos, né? Como aquela menina que pediu a cabeça de João Batista, esqueci o nome dela. A filha de Herodias. Nem fala o nome dela, né? Acho que não fala não, né? É filha de Herodias, isso mesmo. Aí foi, né, dançar. Então a apresentação era solo, na verdade, na maioria das vezes era uma apresentação solo de dança que existia naquela época. Era uma exibição como um espetáculo. Foi o que ela fez ali diante de Herodes. Pode ter sido essa razão de ser possível as pessoas do local assistir o que estava acontecendo. Foi provavelmente desse modo que a mulher que derramou um unguento nos pés de Jesus conseguiu aproximar-se dele. Essas ocasiões eram fartamente iluminadas, de modo a poderem ser vistas nitidamente da escuridão exterior. Ser atirado do aposento iluminado para a escuridão poderia levar ao desespero e, portanto, ao ranger de dentes. Tá? Então, quando se fala lançar nas trevas exteriores, estava se falando de lançar exatamente, que a gente vai logo, né, traduzir por inferno, mas na verdade literalmente estava se falando de lançar para fora de uma casa, né? Hoje aqui, lança ali fora, não tem trevas, porque existe iluminação pública, que não era o caso deles naquela época, que não existia, né, nem iluminação elétrica naquele momento, eram as lamparinas, como a gente já até estudou nesse livro, tá bom? Aí a gente vai corrigir agora, missionário, esse questionário. Esse primeiro questionário aí. Depois eu corrijo o questionário. Então vamos lá. Questão de número 1.
A caça parece ter sido uma necessidade, porque eram tão poucos que havia uma possibilidade dos animais se multiplicarem contra eles. Que resposta é, missionário? B. B, quando... B. Quando o povo judeu estava no deserto. Não. Quando o povo judeu ocupou Canaã. C. Está na letra C? É, letra C. A 2 é da prova, tá, missionário? Marca aí. Tá. Era uma nação de navegadores. Vinícius. Isso, essa é a B, correto. 3. Ela ficava suspensa na água como uma cerca, sendo mantida flutuando por meio de rolhas, e pedras eram colocadas nas beiradas para mantê-la na vertical. Qual é a resposta? C. C, correto. Pesca com rede do tipo semi. 4. Acreditavam que Deus enviava às vezes anjos disfarçados para verificar se as pessoas estavam de fato obedecendo à lei da hospitalidade. Resposta é letra D de dado, os judeus, correto. 5. Era importante para os povos da Bíblia. Resposta A. Receber outros para comer e para pernoitar. Agora, 6 também é da prova. 6. Isso. O vinho era usado como um adoçante natural na ausência de açúcar. Correto ou errado? Errado por quê? O mel. Era o mel, isso aí. Agora 7. As refeições eram um aspecto importante da amizade. Verdadeiro. Tá certo? Certo. Certo. A dança era geralmente individual. Homens e mulheres ainda não dançavam juntos na época. Certo ou errado? Certo. Isso aí. Então vamos agora falar de lazer. Vai ser outro aqui no final. Oi? Esse aqui, o próximo estudo tem que dar a resposta. Ah, é? Não. Deve uma print que eu vou tirar a print aqui da revista, dá uma ligar que o seu copo tá vazio, pastor. Oi? Deve uma print que eu vou tirar a foto aqui. Tá bom. Aí, manda para um rápido. Dá uma seguradinha aí. E eu tô acelerando pensando que essa aula é grande, essa aula é curta. Nem tinha percebido. Ela pode continuar acelerando, não tem problema não. O senhor está dando o quê? Dois questionários por aula? Não, 4. Esse livro é 4. Por aula? É só essa aula aqui que é 2. 2? É 2. Essa aula aqui é 2. Tem os livros diferem um do outro, dependendo da matéria. Lembra que a senhora estudou Teologia Bíblica do Antigo Testamento, não estudou? Não pegou? Ou é o primeiro livro do médico da senhora? É esse, né? É. Ah, não, a senhora não Esse é o pegou não. primeiro. É esse. Tem outros que é só 40 questões. Entendeu? Esse não, é 112 questões. Nesse livro aqui. Entendeu? Esse livro tem questões para fazer? Tem. Então, o meu lá não tinha não. Esse aqui tem 112. O do básico são 50. Aí cai 15 na prova. Esse aqui cai 25 na prova. Então, aqueles meus lá não tem nada disso. Nada está. Então vamos lá, lazer, página 153. Não havia muito tempo para o lazer na antiguidade, mas os ricos tinham algum tempo e dinheiro para se distrair. As crianças, como sempre, inventavam jogos e se divertiam com brinquedos simples. Havia também um elemento de lazer na religião do povo judeu. Os sábados eram para descontração e repouso. As festas religiosas produziam entusiasmo e estímulo em todos. A religião, no entanto, não permitia a busca do lazer em si. Jogos e atividades de lazer eram considerados apenas como um meio de moldar os corpos e as mentes. Tá? Então, o lazer, ainda para a cultura bíblica, né, ou a judaica, era meio fechado. Né? Essa questão do lazer, ela veio da cultura grega, na verdade. Né? As Olimpíadas que nós temos hoje
né? Veio de Atenas, né? Então, do povo da Grécia. Então, eles que criaram, né? A maioria desses... A gente vê muitos filmes de gladiadores. A maioria dessas artes marciais mais antigas, como boxe, né? Luta livre, essas coisas, tudo veio da Grécia. Então, vamos lá. Jogos. As crianças geralmente jogavam ao ar livre, porque o interior das casas era escuro. Embora os jogos fora de casa e os brinquedos predominassem, elas também brincavam dentro de casa. Os jogos externos incluíam amarelinha, corridas, o uso do arco e flecha no alvo e à distância, atirar pedras num poço e atirar bolas de gude através de 3 arcos. Né? Então, eram brinquedos que eles utilizavam naquela época. Amarelinha, corrida. Então, você vê que a gente não é tão antigo assim, né? Vamos lá, se sentimos até novo agora. Vamos lá. Não posso. Vamos lá. As crianças parecem ter brincado com chocalhos feitos de caixas de cerâmica, contendo pedaços de peças quebradas de barro e perfuração para que o som saísse ao serem sacudidas. Outros chocalhos eram feitos em forma de bonecas e pássaros. Eram bem pesados e alguns acreditam, portanto, que seriam geralmente utilizados para acompanhar músicas ou na adoração. Jogos de tabuleiro de vários tipos estavam também em uso. Um dos mais antigos jogos conhecidos é o chamado jogo real de Ur, usado por volta de 1800 a.C. Outro tabuleiro foi encontrado com 3 fileiras de 4 quadrados em cima e embaixo e 12 quadrados no centro. Outro com 58 orifícios arranjados ao redor de uma forma semelhante a um violino. Foi descoberto em Megido. Cada 5º orifício era especial, cercado por um medalhão de ouro. Outros tabuleiros indicam que algo como xadrez ou damas eram jogados e a mancala era comum. Mancala, não sei o que é, né? Mas depois vamos ver o que é mancala. A maioria dos jogos de tabuleiro parece ter sido jogada com dados, seja um dado de 2 lados na forma de disco ou um dado de 4 lados na forma de pirâmide, né? Então, eram jogos que foram criados por eles, né, naquela época, né, que eles utilizavam para se divertir, para se descontrair, né? Então, a questão de jogos já também é uma questão já bem antiga também. Embora dados estivessem em uso, nenhuma forma de jogo era permitida entre o povo judeu. Isso pode ter resultado do sentimento de que os dados eram sagrados de alguma forma. O sumo sacerdote usava 2 discos, preto de um lado e branco do outro, sacudidos no bolso ou no peitoral para discernir a vontade de Deus, e eram usados para descobrir o indivíduo culpado. E no dia do Novo Testamento, a pessoa que substituiu Judas Iscariotes como um dos 12 foi escolhida, lançando sortes, né? Pode ser, porém, que houvesse uma reação inata contra a cobiça que faz parte do jogo. Nenhum jogador podia testemunhar no tribunal, supunha-se que não fosse confiável. Os jogos eram praticados por outros. Enquanto Jesus pendia da cruz, os soldados jogaram para ver quem ficaria com a sua túnica sem costura. Pastor, Sim. Mancala é um jogo de tabuleiro de origem africana, também conhecido como jogo de semeadura, com diversas variações regionais. O objetivo principal é plantar e colher sementes ou pedras de formas estratégicas para acumular o máximo possível de sua cala ou depósito.
você fica botando sementezinha. Ah, legal. Então era um jogo de tabuleiro também, né? Era um tabuleirozinho. Bom. Internet auxilia muita gente nessa questão aí. Aí vamos lá. Agora, lá embaixo, no último parágrafo, a senhora vai fazer uma marcação aí. Foram descobertos no Egito brinquedos de madeira para serem puxados. Tá? Pode marcar aí. Marcou? Esses brinquedos não eram encontrados nas comunidades judaicas, porque eles acreditavam que infringiam um mandamento que proibia imagens esculpidas ou qualquer semelhança. Então, muitos desses brinquedos a comunidade judaica ela não aderia, né? Até porque a jogatina não era simplesmente jogos normais, né? Tudo vinha de apostas, né? Onde que alguém ganhava alguma coisa ou perdia alguma coisa, né? Então essa questão de jogatina não é do nosso tempo, é uma questão já bem remota, do tempo bem mais antigo, né? Citou até o exemplo aqui, né, da túnica de Cristo, né? Porque era uma túnica valiosa. Só ricos usavam uma túnica igual a que Cristo estava, que era uma túnica sem costura, né? Então só ricos podiam ter uma túnica daquela, porque as túnicas, na verdade, foi um ato de deboche, foi um ato porque valia muito. Valia dinheiro. Tinha um grande valor. Isso aí. Aí, jardins. Página 155. Os pais parecem ter apreciado diversões mais brandas. O povo judeu gostava de jardins, mas só os muito ricos os possuíam. Quando existiam nas aldeias, os jardins, pomares, tinham de prover comida e bebida para o seu proprietário. Os ricos tinham condições de plantar jardins nos pátios dentro da cidade, e se isso não fosse possível, faziam jardins fora dos muros da cidade, onde pudessem ir à fresca da tarde. Aí vai fazer uma marcação agora. Não havia apenas um jardim de Getsemane, mas vários deles. Ok? Essa marcação aí. Onde os cidadãos abandonados de Jerusalém costumavam ir à tardinha. Na parte mais baixa das encostas do Monte das Oliveiras, o jardim descrito nas últimas horas da vida de Jesus pôde muito bem ter pertencido a José de Arimateia, que também preparou um túmulo num jardim. Tá? Então, os jardins naquela época, ainda que era belo, bonito, mas somente pessoas ricas tinham condições de ter, né, ou de fazer um jardim, né, para usufruir de momentos de lazer, da fresca, da brisa, né, do local para arejar a sua mente. Então, somente eles, e quando não faziam nos seus próprios terrenos, né, ao lado das suas próprias casas, eles faziam em lugares assim, que nós podemos dizer públicos, né? Então eles iam lá e faziam os jardins, que eram ornamentados por plantas belas, árvores bonitas, né, que ornamentavam tudo ali. Aí vamos lá. A realeza tinha condições de possuir jardins esplêndidos para lazer. Os jardins eram também uma característica da Babilônia e de Roma. A fim de suprir tanques e fontes ornamentais, era usada água em abundância. Aí a senhora vai marcar de novo. Herodes mandou construir um jardim desse tipo em Jericó.
característica o quê? Babilônica. Babilônica, cadê? Jardim era uma Da Babilônia e de Roma. Aí tem literatura e pintura. A literatura parece ter sido quase toda religiosa. A maior parte da literatura do povo judeu foi incorporada na Bíblia. Mas Números 21, 14, Josué 10, 12 e 13 mencionam outros livros em uso na época. Os livros eram conservados em bibliotecas e em coleções particulares, não sendo emprestados ao público até a chegada da cultura grega em 300 antes de Cristo. Tá? Esse é o período também, aquele período intertestamentário, que é o período que Alexandre Grande vai entrar em ascensão, né? Então, esse é o período que a cultura helenista, que assim chama, né, que é a cultura grega, ela vai tomar conta ali tanto da Palestina, né, da parte da Europa. Então essa cultura ela vai tomar conta de toda aquela região. É a cultura que iria predominar, né? Por isso que a gente vai ver, por causa da dispersão, muitos judeus que, quando a gente vê ali, quando a igreja primitiva inicia, que vai ter ali uma discussão, uma contenda. Por quê? Porque eles vão alegar que eles estavam dando preferência aos judeus de Jerusalém e não aos judeus helenistas. O que eram os judeus helenistas? Eram os judeus que foram criados numa cultura grega, né? Eram judeus, mas foram criados numa cultura grega por causa da dispersão, né? Não viviam em Jerusalém, tá? Aí vamos aqui adiante. Instrumentos musicais. A música fazia parte integrante da vida religiosa e os músicos sempre foram importantes. Eles tinham a mesma classificação que os ferreiros e os que possuíam rebanhos e gado. Jubal foi reconhecido como o pai de todos que tocavam harpa e órgão. Né? Vamos ler Gênesis 4, verso 20 e 21. Essa é a referência dele aí. Gênesis 4, verso 20 e 21. Isso, achou? Pode ler. E Ada teve Jabal. Este foi o pai dos que habitam em tendas e tem gados. E o nome do seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocavam harpas e órgão. Okay? Então, irmãos, olha só, está lá em Gênesis, né? Bem antes de Abraão, né? Eram os primeiros filhos descendentes de Adão e Eva. Então a música já fazia parte daquela época, né? Então música é algo que eu acho que já foi intrínseco dentro do ser humano, né? A música, a adoração, né? O louvor ao nosso Deus. Então isso já foi intrínseco dentro de nós, tá? Uma coisa para Satanás ficar com raiva da gente. É verdade. Porque ele saía do som dele. É verdade. Nós somos mais semelhança de Deus. Intrínseco é que está dentro, arraigado dentro de nós. Satanás aproveitou o momento que ela estava triste. Aí a gente vê, pastor, a importância que tem a música dentro da igreja. É verdade. E eu zelo por isso. Não é. Eu fico assim, às vezes, assim, eu acho, diante da Bíblia, que a Bíblia ensina, a gente está estudando um pouquinho aqui, a importância do louvor. Né? Então eu escuto assim, alguns pregadores dizer que é o mais importante. É a palavra. Diante do que nós estamos estudando aqui, o culto todo é importante. É. Sim, A música ela só prepara para a segunda parte. É isso aí. Que é a palavra. Né? Isso aí. A música ela já começa a lavar por dentro, a entrar na alma. Né? Já vai preparando o
vai receber a É mensagem. porque a música atrai a adoração, e a adoração atrai o sobrenatural da terra. É isso aí. Porque igual quando o Silas vai cantar, Paulo vai cantar e as correntes vai se quebrar, né? Ele não orou, ele não orou, ele pode ter orado, mas É um cantor Foi e o outro. cantor não adorou, então não É tem isso como, é culto mesmo. Né? Então é isso aí que a missionária está falando, porque hoje em dia, o que a gente olha nas igrejas hoje? Está precária a questão da música, né? Por quê? Porque eles são maltratados, os músicos são maltratados, Eu, né? quando eu entrei para a igreja, voltei para Jesus, quando eu tinha cabelo, lá atrás eu não tinha barriga, era magrinho. Eu, chefe de família, minha filha pequenininha. Quando eu sentei naquele instrumento ali, eu me vendo para minha vida. Até hoje eu sofro com isso. E assim, eu toquei num assunto, só falar na minha igreja, que os músicos precisam melhorar. O músico fica só aquelas 3 notinhas a vida toda. Daquele arrozinho com feijão, né? Não, é pior. Não tem nem arroz e feijão. Arroz e sim. feijão é eu. Arroz e feijão você ama. Aí, rapaz, é um vento para mim. Então, eu acho que, eu não sou cantor, sou adorador. Mas tem que evoluir. Temos que cantar bem para o se Melhor eu não vou ainda. cobrar os irmãos que não é músico. Agora, desde o momento que eu estou Assume que é músico, né? Estou ali, eu sou o levita da igreja, eu tenho que melhorar. Eu tenho que estudar. Eu pensar, não tenho não. É igual a gente, quem prega, né? Quem prega tem Tem que que estudar. tem que melhorar cada dia. Eu tô fazendo aqui tem programação quase a semana toda, então vim pra cá hoje, eu falei, não, tem que fazer alguma coisa por mim mesmo, tem Então, que sair do básico, dessa palavra engessada. Amanhã a gente ganha uma responsabilidade de pastorear. Como é que nós vamos pastorear se não soubermos fazer nada? É isso aí. Entendeu? O pastor, eu aprendi que o pastor ele tem que pegar o máximo possível de tudo para ele suprir quando não tiver alguém. É isso aí. Então, é uma das coisas. Preocupação de pastor, né, comigo não, porque eu não vou ser pastora. Pode ser a esposa Vai do ser. pastor. Aí automaticamente. Não tem jeito. Eu sei. Aquela missionária aqui, Aí vai fazer uma marcação aí agora, missionária, né? Esse outro parágrafo de baixo aí, o Alil, página 156, 156, o segundo parágrafo aí. O Alil era uma flauta feita de madeira ou de osso. Ela tomou o seu nome do verbo alil, que significa furar. O som era produzido como uma palheta e essas eram transportadas num saquetel, né? Então, instrumentos como esse flauta, né, são instrumentos antigos, bem antigos, né, que já eram utilizados. O som era leve, mas o instrumento podia ser usado para expressar a tristeza do sofrimento. Era sempre tocado pelo povo comum e nunca para adoração. A azora, né, era uma trombeta de metal. As mencionadas na Bíblia eram feitas de prata, mas foram encontradas muitas de bronze. Tinha um som agudo. O quinor era um instrumento de cordas na forma de harpa. O Mar da Galileia tem uma forma similar e é muitas vezes chamado de quinerete, né? As cordas se faziam de tripas de ovelhas esticadas. O instrumento era usado no templo e nas festas para acompanhar as profecias e mudar a disposição do indivíduo. Não sabemos o número de cordas utilizado, né? Então, ela tinha o formato do mar, né, da Galileia. Quando você olhar qualquer mapa, a Bíblia, a maioria das Bíblias tem um mapa lá no final da Bíblia, e você lá visualizar o mar da Galileia, você vai ver que ele é um afluente do Jordão, né, do Rio Jordão, que vai dar o mar da Galileia e depois vai desembocar Rio Jordão de novo, para depois vir o Mar Morto,
né? Então você vai ver que ele vai vir aqui e vai fazer isso. Era o formato desse instrumento, entendeu? Tipo um banjo, né? Tipo um banjo. Então vamos lá. No outro parágrafo, o Menanaim era um instrumento de percussão feito com pratos de metal que produziam um som quando movidos. Os pratos eram provavelmente furados por hastes de metal presas numa estrutura de madeira que se parecia com um espelho de mão. A citra egípcia era provavelmente muito similar. Cistra egípcia era provavelmente muito similar. Os Mizaltaim. Aí, irmãos, esses instrumentos para você ir conhecendo, pesquisando na internet. Vai pesquisando, né? Vai lá, vai aparecer a imagem lá e você, né, quer visualizar. Instrumento que nós conhecemos, mas por outro. Entendeu? Eram símbolos fortes de cobre. Eles eram batidos em conjunto no templo, a fim de marcar os inícios, pausas e finais dos capítulos cantados. O Nebel era outro instrumento, com até 10 cordas. A palavra Nebel era geralmente usada para uma garrafa ou jarra de pele, e o instrumento pode ter recebido esse nome por causa de sua caixa de som estufada na forma de uma garrafa de pele. Aí a senhora vai fazer uma marcação aí no início da página 157. O querem era um instrumento de sopro feito de um chifre de animal. Se o chifre fosse de carneiro, era chamado de chofar e tinha um lugar importante na adoração. Sei que muitos de vocês já viram chofar hoje, né? Que é tipo um berrante, né? Que as pessoas usam em algumas celebrações. Aquele que faz o som da trombeta? Isso aí. R$2.000 o negócio dele. Agora, eu vi R$1.000 em segunda mão. Não é tipo, é um chifre mais. Isso. Faz aquele som bonito. É barato não. O tofé era um instrumento de percussão com uma membrana, né? Percussão, vocês sabem, né? Instrumento tipo pandeiro, que bate, bateria, percussão, né? Então. Aquele tipo a tabaca, né? Aham. Aí o outro no tabaca é no lado espiritual, lá, espiritismo. Não é tabaca mesmo. Não sei o nome dele. Só eu conheço o tantã mesmo. Por que você bate em pé? Eu sei. A capoeira tem. Bate. Não sei se é tabaca. Tem muito no centro espírita, capoeira e. Esse ali é tantã, né? Ali é tantã mesmo. Tantã. Ele é de madeira. Sei, já vi. Faz aquele. Pastor, em relação, ele falou uma coisa desse instrumento tabaco, né? Porque você falou que normalmente as pessoas têm muita ideia no terreiro. Lá quem toca aquilo geralmente é o Ogã. É o que chama os espíritos. Então, mas aí esse instrumento, no caso, seria contraditório a Bíblia usar na igreja esse instrumento? Não. Porque ele é um instrumento igual a capoeira. A capoeira usa muito ele. Geralmente você não toca ele só, ele é só um preenchimento de alguma coisa. Então depende, igual que quando ele comprou essa bateria, ele apresentou a quem? A Deus. Então ela pode tocar lá para o mundo? Não. É isso. Entendeu? Não, é porque eu vejo muitas pessoas, muitas pregações criticando. Não, é uma percussão. Eu entendo que Deus deu a inteligência ao homem para tudo para a adoração. Isso aí. Então, tudo que você pega e consagra ao Senhor, então é para Ele. Verdade. Tem as notas proibidas, né? Que falam que as notas musicais proibidas. E depende do que você vai botar. Por exemplo, eu tenho meus instrumentos e quando eu estava afastado de Deus, eu gostava muito só para contrariar, aquela música maravilha. Aí começa no teclado fazendo aquele solo bonito. Eu nunca ousei tocar no teclado essa música. Era a música que eu gostava. E hoje
às vezes toca na empresa, rapaz, tempo bom, o tempo do Raça era o tempo que o Brasil ganhava, era o tempo que a Ayrton Senna corria, era esse tempo assim que a gente prazerava, né? Hoje, nem o funk é bom hoje, que é horrível. É horrível. O funk na época a gente oferecia com uma namoradinha, que era o rap solitário, essas coisas, hoje é brabo, hoje é Só depravação mesmo. Então, assim, eu hoje eu não acho legal, talvez o que o irmão falou, trazer o pagode para a igreja, trazer o funk para a igreja, igual naquela época do Tom Zon e o outro, ficava fazendo passinho no altar. Então, para mim, é trazer um mundo de novo. Isso aí. Para mim, o mundo não suporta a questão do mundo. Né? Então, não acho legal. Agora, a adoração e o coelho de fogo, né? Eu acho bênção de Deus. Né? E as outras demais. Depende do que você vai fazer com o instrumento. É isso aí. Depois consagrou para Deus, é de Deus, é de Deus. Agora, o violão, por exemplo, eu toco em tudo. Violão. A guitarra. O carrão, baixo. Carrão que substitui a bateria, carrão, cajão. Também é substitui a guitarra. Verdade. Então vamos lá. Agora a música hebraica. Aí para marcar também, missionário. O interessante na música dos hebreus era a sua ênfase no ritmo e não na melodia. Marca aí. As melodias eram poucas. Havia as populares, como as canções do povo, e essas eram também usadas para acompanhar diversos salmos. O Salmo 22 era cantado com a música Aigelet, Ashi Shohar, não sei falar hebraico não. O final da manhã. O Salmo 56 com Jonat Elim Rolaim, a pomba silenciosa dos que estão distantes. Era o nome das melodias. E o Salmo 60 com Shushan Edut, o lírio do testemunho. O canto era antifônico, um grupo seguindo o outro. 1 Samuel 18, verso 6 ao 7, diz que eles cantavam uns para os outros. A natureza repetitiva dos salmos era tal que 2 grupos de pessoas podiam cantar desse modo. Davi teve particular importância na compilação do livro de Salmos, que se tornou um inário do tempo. Esse antifônico é aquela situação que a pessoa fica... é isso? Seria isso? Eu acho que sim. Porque eles utilizavam muito isso, Eles cantavam muito fazendo só o sonido, assim como de abelha. Utilizava muito isso aí. Eu vi até uma cena dessa série, não sei se vocês viram aí, uma série nova que está aí de Davi, A Casa de Davi. Série muito boa, Então aí mostra... É canto mesmo. É canto? É um objetivo que refere-se a um versículo cantado, dito ou entoado pelo celebrante que antes de um salmo ou canção religiosa deve ser repetido pelos fiéis em coro. Deve ser isso mesmo, é solfejando, Então vamos lá, agora para esportes. Vamos começar a concluir aí. Bota aí. Os esportes para entretenimento e com participação de espectador não se desenvolveram até os períodos grego e romano. Tinha havido corridas em Israel, mas não eram para diversão. Foi a promoção dos esportes na moda grega, em 170 a.C., que levou à divisão entre os saduceus e os hassidim. Os gregos acreditavam que a saúde era tão importante quanto a educação,
na Grécia havia 4 celebrações de jogos: estílicos, nemeanos, pítios e olímpicos, sendo o último o mais importante, realizado a cada 4 anos. Aí a senhora vai marcar. Os Jogos Olímpicos eram em hora ao deus Zeus, e em vista de começarem com ofertas aos deuses e aos heróis, tratava-se, na verdade, de ocasiões religiosas. Tá? Então, os Jogos sempre teve esse ritual, né? Que podemos até dizer que era um ritual macabro que existia ali na Grécia, porque era uma cidade, né? Pode dizer, uma nação, né? Que o paganismo, a adoração a diversos deuses, até os imperadores se denominavam deuses, né? Então, quando eles assumiam assim um império, eles queriam ser tratados como divindades, né? Como era chamado na língua grega de Kyrios, né? Então, quando alguém se apresentava a um judeu, eles perguntavam ao judeu: César é seu Kyrios, né? E eles automaticamente diziam: não, Cristo é meu Kyrios, é meu Senhor, né? Então, é como eles estivessem dizendo: Kyrios é Senhor, né? Então é nessa ocasião que muitos judeus, né, não negavam que eram cristãos, né, e eram levados à morte, a esses entretenimentos, que muitos desses entretenimentos foram feitos com cristãos, né, lançado na arena, lançado junto com gladiadores, para enfrentar gladiadores, né, então foi feito exatamente com muitos dos cristãos, para enfrentar leões, cachorros, né. Tem um filme que ele é muito difícil de encontrar ele, que é Anno Domini, né, o nome desse filme. É muito difícil. Uma vez eu consegui, quando tinha locadora, eu aluguei no Márcio, quando ele tinha locadora ali na Rua da Lama ali. Então era até bem grande, 3 horas e pouca de filme. Anno Domini. Anno Domini. Anno Domini. Né? Então, é um filme muito difícil de achar. Um dia eu achei legendado assim, né? Então vai mostrar exatamente, né, jogando as crianças, os pais junto com as crianças na arena, né, as crianças vestidas de ovelha, os pais vestidos de pastores, aí soltam cães enormes assim para os pais defenderem as crianças, né, mas defende até um certo ponto e depois eles têm que presenciar os cães devorando seus próprios filhos e depois devorando as suas próprias vidas também. Né? Então, 3 horas e 1. 3 horas e 1. Anno Domini. É a primeira parte ainda. É isso aí, são 2 partes. Achou? É que eu gosto do... É que eu não sei se é aplicativo aqui. GreenTuber. Eu não uso mais outro, porque isso aqui é propaganda, é só na entrada e depois... Acabou, né? Tudo você vê aqui. Qual o nome? GreenTuber. GreenTube. GreenTuber. E aqui ver filmes, música, tudo é muito mais tranquilo. Então tu achou aí, Já tá pra assistir bom. filme daí? Hã? Já pra assistir filme daí? Mas É um YouTube sem propaganda. É isso aqui, né, pessoal? É isso aí, isso aí. Isso mesmo. É só dar propaganda só na entrada. Meu celular começou Meu celular tá. Então vamos lá. Para a gente concluir aí agora. Página 159. Esportes para o espectador. Esportes e diversões para os espectadores foram bastante desenvolvidos pelos romanos, a fim de satisfazer o desejo de excitação e sangue por parte do povo comum. Tá? Aí vocês marquem aí, é uma resposta. Para marcar. Botei 30 minutos já com jogos. Grupos.
Então, até a corrida para ocupar os assentos já era uma excitação. Não havia assentos reservados até os tempos de Augusto. Na arena, criminosos condenados lutavam contra feras selvagens, leões, ursos, elefantes e hienas, e a multidão vibrava com o espetáculo. Paulo diz que ele lutou contra animais selvagens em Éfeso, mas é possível que estivesse se referindo às suas experiências em Atos 19 de maneira metafórica, né? E a fim de manter a excitação do povo, os primeiros competidores usavam armadura, mas ao meio-dia eram levados nus à arena, quando Paulo escreveu: porque tenho para mim que Deus a nós, como apóstolos, nos pôs por últimos, como condenados à morte, pois somos feitos espetáculo ao mundo. Ele pode estar se referindo a essa prática. Outras competições para os espectadores que levavam à morte envolviam os gladiadores. Eles eram escravos especialmente treinados. O uso de gladiadores teve origem de conexão com os funerais como um meio de matar os escravos junto com o seu senhor e prover ao mesmo tempo uma diversão para os presentes no funeral. As competições entre gladiadores passaram a ser então um entretenimento do Estado, tá? Então, essas eram as práticas. Então, além desse filme, eu sempre indico muitos irmãos a lerem um livro que se chama Mártires, os Mártires do Coliseu, né? Os Mártires do Coliseu. Vai trazer histórias magníficas ali daquele momento ali que foi o ano de Dominiciano, né, que foi o ano da perseguição mais cruel que existiu contra os cristãos, né? Então você vai ver relatos, testemunhos ali brilhantes, né? Foram muitos martirizados, mas dentro desses martírios teve testemunhos brilhantes. Tem um que eu não esqueço, que lançaram uma menina, né? O livro fala até o nome dela, né? Na arena, só que eles lançavam na arena e davam oportunidade da pessoa se retratar e renunciar a Cristo, né? Só que a menina continuou firme, aí soltaram os leões. Só que quando soltaram os leões, em vez de devorar a menina, os leões abaixam no pé da menina e ficam abaixados ali no pé dela, né? Como se reverenciando ela, né? Então o imperador fica tão indignado, né, que ela é morta por uma flechada, né? Pelos leões. Não pelos leões, entendeu? Então tem testemunhos ali magníficos. Ele foi ofendido publicamente. Publicamente, né? E o poder de Deus foi exposto ali publicamente. Hoje é mamão com açúcar. Hoje é benção demais. Hoje tem muito crente com mimimi. Você quer ver quando a pessoa é convertida de verdade? Ele passa prova na igreja. Hoje você não precisa, a maior perseguição geralmente é dentro da sua igreja. Os problemas vêm da sua igreja, não é de fora não. Passa mesmo vento, ou escuta uma palavra. A primeira coisa que ele faz é sair da igreja. Eu não pareci. Então, para mim, não é convertido. Porque eu sou uma pessoa que sou prova de muitas tribulações que eu já passei, infelizmente eu olhar assim e tomar bronca de crente, largar a igreja e ir para o mundo e nunca mais ouvir falar de crente. Essas eram as coisas que nós já passamos, que a gente poderia, né? Então, você sabe quando o cara realmente é convertido, quando ele passa as tribulações, ele até sente, ele pode até mudar de igreja, mas não largar Cristo. E a gente vê as pessoas hoje, não sei o que, não estou indo porque eu estou muito chateado, eu estou muito desanimado. Meu irmão, isso não é motivo. Quantas vezes a gente vai para o altar cheio de problema, e temos que pregar a palavra, temos que, muitas das vezes ele está ali, o pastor, por exemplo, ele às vezes não dorme por causa das ovelhas, o problema das ovelhas,
E muitas das vezes a gente acha que o pastor é um homem, um super-homem. O pastor é um ser humano comum. E ele precisa muito mais das nossas educações ainda, porque um pastor conta 100, 300, 1000, dependente de quanto tiver na sua igreja, né? E todos esses ainda julgam ele, mas ele sozinho conta todos. E muitas das vezes eu já vi pastor, né? Acho que foi até em Petrópolis, você deve ter visto isso, que cometeu suicídio e um bilhete lá, tá aí o que vocês queriam. Entendeu? Então, talvez no momento de aflição ali, ele tirou a vida dele, perde a salvação. E hoje a gente vê muito crente que você prega uma palavra firme aí, e se for membro da sua igreja, está falando comigo. Pastor, está me expondo, não está usando o microfone. Então, hoje está muito difícil hoje. Eu já ouvi várias vezes que a gente tem que medir o que prega. Fala, pastor, se o senhor não quer que eu pregue a verdade, deixa no mundo. Eu não posso ser limitado. Aqui não é uma ditadura, né? Tem que pregar, conhecer a verdade de libertar. João Batista era agressivo, falando dele. Hoje, se você prega naquele tom, você vai estar preso. Né? Mas a gente tem que pregar Deus vivo. E assim. Não quero muito vocês. E você vê hoje um membro, poxa, que não pode ouvir nada, ele larga Jesus. Se ele, não, pastor Gustavo, eu não estou satisfeito aqui, eu estou sendo perseguido, eu queria pedir minha carta, eu quero. Acredito que o senhor ou qualquer outro pastor vai chegar primeiro, vai conversar, não tem solução, então tá bom, filho, vai lá, Deus te abençoe, dá a bênção e foi embora. Agora foi para o mundo porque não tive problema aqui. E Jesus, então, sua salvação depende dos outros, de você. É isso aí, verdade. Bom, então vamos corrigir o questionário. Vou deixar também o da aula 4 corrigido, né? Porque a próxima aula é a prova. Aí eu vou ver se essa aula já é a prova, Então na próxima aula eu vou vir. É a prova. Repite de ano. Então vamos aí. Página 161, corrigindo o questionário. Questão de número 9. Brinquedos de madeira para serem puxados. Resposta B de bola. Isso aí. 10. Quanto aos jardins, é errado afirmar. Resposta D, correto. 11. O pontinho era uma flauta feita de madeira ou de osso. Ela tomou seu nome do verbo pontinho, que significa furar. O som era produzido como uma palheta e essas eram transportadas no saquetel. Qual é a resposta? Pastor, não fez essa não, é B. Não, é a C. O alio, né? Alio e saquetel. Tá? Isso aí. 12. Pontinho era um instrumento de sopro feito de um chifre de animal. Se o chifre fosse de carneiro, era chamado de pontinho e tinha um lugar importante na adoração. Qual a resposta? A, correto. Querem chofar. 13. Eram em honra ao deus Zeus, em vista de começarem com ofertas aos deuses e aos heróis. Tratava-se, na verdade, de ocasiões religiosas. Resposta B de bola. Isso aí, Jogos Olímpicos. 14. Não havia apenas um jardim de Getsemane, mas vários deles. Certo ou errado? Certo. 15. O interessante na música dos hebreus era a sua ênfase no ritmo e não na melodia. Certo. 16 é da prova. Esportes e diversões para os espectadores foram bastante desenvolvidos pelos judeus a fim de satisfazer o desejo de excitação e sangue por parte do povo comum. Certo ou errado? Por quê? Isso, não eram os judeus, eram os romanos. Isso aí. Vai acertar a prova toda, hein? Vai mesmo? Estou estudando e vou pegando aqui a resposta aqui. Assim, A aula assim é bom, que quando você tem prova, você aprende. Ajuda.
Você exercitar, né, aquilo que você Até a estudou. escola bíblica eu acho que deveria ser assim. A gente está planejando em fazer no final do trimestre. A escola bíblica, a escola dominical, né? Aham. Fazer que não é Fazer no tanto. final do trimestre, tipo um Enem, né? Eu teve uma época que eu dava aula de estudo bíblico na nossa igreja, até hoje as irmãs falam. Senhora Dandel, você vai castigar a gente, missionário. Mas pergunta como é que elas são bíblia Era hoje. questão assim mesmo. Vamos ver como é que elas são bíblia hoje. Estuda Entendeu? e perguntava, respondia, às vezes fazia assim, aquelas pegadinhas, né? Aham. Isso é legal. É, Assim que é. aprende. Se você... Exercita a mente, né? De vez em quando eu dava aula lá, eu fazia pergunta e perguntava quem lembrava também. Aí eu me acertava. Quando era muito grande, aí eu deixava passar. Aham. Mas como a gente tem um livro do professor, a gente Aham. dava a resposta. Então eu acho assim melhor. É bom, é bom. 177, missionário. Página. 67. 77. 177. Questionário. Ah, lá para questionário. Para corrigir, deixar corrigido já para estudar para a prova. Ah, sim. Então vamos lá. A questão de número 1. É errado afirmar, a resposta é D. Tá? D de dado. No dia do Novo Testamento, uma roda achatada. A 2. A resposta é letra C. A 3 é da prova. A número 3. É errado afirmar. A resposta é letra A. Os judeus eram carpinteiros, peritos e sua frota de navios para o comércio ficou conhecido. Aí a 4, a resposta é letra B, de bola. 5, é errado afirmar. A resposta é letra D, de dado. 6 está errada. A 7 está certa. E a 8 está certa. Aí agora a página 189. A última aula aí tem 4 questionários. Cada aula você faz um livro? Oi? Cada aula é um livro? Não, cada livro é 4 aulas. Cada livro é 4 aulas. Tá? Do médio. Então, E do básico é 5. Então, no caso, só terminou esse livro hoje. Não, eu tô na terceira. Ah, sim. Ainda. Aí a próxima é que eu já estou corrigindo para eles estudar para a prova, porque a próxima já é a prova, aí eu já deixo corrigido na penúltima. livro que é 5 semanas estudando. O básico é 5. Entendi. Só o médico é 4. Entendeu? Então vamos lá. 189, a questão 9 é da prova. A resposta é letra B. A 10, a resposta é letra C. A 11, a resposta também é letra C. A 12, resposta é letra D. 13, resposta é letra A. 14 é da prova. Está certa. 14 está certa. 15 está certa. E a 16 está certa. Aí eu já dou também as questões da prova, entendeu? Porque aí a pessoa não precisa estudar as 112 questões. Entendeu? Ela estuda as questões que vai cair na prova. Vai tirar 10. Irmão que vai tirar print, Eu já vou fazer a prova já? Não, tu vai entrar no próximo livro. Vai entrar no Junto próximo. comigo. Eu vou entrar no próximo livro também. eu já fui Se me der a prova, eu levo pra dentro. Múltipla escolha, né? Múltipla Aí eu escolha. fiz aí o. Fala aí pra gente terminar o estudo. Enem? Não, o ensejo. O ensejo. Poxa, foi. 90 questões. Não é ruim, foi mais um cadinho. Foi mais? Eu fiz. Foi muita coisa. Era bem Não, mas é 90, não foi 2 dias não, de ensejo? Não, é um dia só. Na época que eu fiz foi 2. Manhã, quando eu fiz as 4 matérias. Fiz de 8 da manhã até 5 da tarde. Não, é isso aí. Direto.
Aí eu só fiquei em matemática. Na minha época eu tirei 99. Na minha época foi em 2 dias, 90 questões cada dia. Quase deu. Porque todas elas tem que startar de 100 para cima. Todas elas. Aí só fiquei em matemática, esse ano eu fiz matemática, tirei 112. Ô, Glória. 112, eu passei. Menino Terminei os inteligente. estudos. Eu fui para grupo, pessoas que dão uma ajuda. A mente está cansada. Sabe? 205 a página agora. 17, a resposta é D. 18 é da prova, a resposta é C. 19 também é da prova, a resposta é B. B de bola, isso. É da prova também. Isso, 18 e 19. 20, resposta é letra A. 21, a resposta é letra A. 22 está certo. 23 está errada. E 24 está certo. Agora vamos para o último. Página 219. 25, questão número 25, D, resposta é letra D. 26, resposta é letra C. 27, resposta é letra A. 28 é da prova, resposta é letra B. 29, resposta é letra D. 30 está certa, 31 está certa, 32 é da prova e está certa. Ok? Hoje quem está fazendo hoje se dá bem por causa disso. Quem fez junto comigo se deu mal porque tinha que estudar tudo. Porque eu estava fazendo também, então eu não sabia quais eram as questões da prova. Aí eu estudava 112 questões. Quando eu tirei a habilitação, foi no tempo antigo. Eu estudei 461 questões. 461 questões, fora os textos. Eu ia lá no sumário, lá, botava a resposta certa, estudava aquilo, via a resposta. Passei raspando por um ponto. Vamos se colocar de pé, vamos agradecer a Deus por esta aula. Pedir, aproveitar que a diaconisa Renata vai estar orando e o evangelista Alexandre vai impetrar a bênção apostólica. Senhor Deus, meu Pai querido e amado, muito obrigado, Senhor, por esta noite. Obrigado, Senhor, porque um pouquinho mais podemos, ó Pai querido, aprender de Ti, discutir na nossa mente, o nosso intelecto. Senhor, o Senhor é o Criador de todas as coisas e o Senhor manda que cresçamos na graça e no conhecimento. Então nos dá, Senhor Deus querido, habilidade. Senhor, abençoa nossa mente, nosso coração, nosso corpo para receber a Tua palavra. Deus querido, Deus santo, frutifica e que essa semente que está sendo semeada, Senhor, nesta noite possa frutificar, Senhor, nos nossos altares, no nosso meio, nas nossas igrejas, no nosso convívio, porque quem Te conhece muda, quem Te conhece se transforma. Então nos transforma pelo poder da Tua palavra. Senhor, Deus querido, muito obrigada, nos leva para o nosso lar, em nome de Jesus, amém. Que a graça, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos aqueles que aguardam a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo da Igreja. Diga Amém! Amém? Está encerrado. Tem um cafezinho, pega aí um cafezinho.